pela primeira vez para a conferência da FALP. Em primeiro lugar, quero começar por agradecer à Vieira de Almeida o facto de ter prestado este grande apoio à FALP e de ter disponibilizado as suas excelentes instalações para a realização desta conferência. Haveria muitos mais lugares neste magnífico auditório, mas hoje em dia, nos tempos que vivemos, as pessoas preferem o telemático. Eu devo dizer que estou um pouco cansado, para não dizer completamente cansado do telemático, mas enfim, esperemos ultrapassar esta dificuldade o mais rapidamente possível. Quero também agradecer o apoio mídia da Iberian Lawyer e da Latin Lawyer, que nos ajudaram na divulgação desta conferência. Vamos ter 2 painéis, com uma pausa café no meio. O primeiro painel vai-se discutir a temática dos honorários, os novos desafios e as estratégias. Isto tem um formato de mesa redonda, e eu limitar-me-ei a apresentar o moderador, que será o Tiago Marreiros Moreira, que é o presidente da Comissão de Organização dos Escritórios de Advogados da FALP e sócio da Vieira de Almeida. Depois da pausa café, farei então a breve apresentação do segundo painel dos trabalhos. E sem mais demoras, passo a palavra ao Tiago Marreiros Moreira e mais uma vez agradeço à Vieira de Almeida o facto de ter prestado o apoio a esta conferência e à Assembleia Geral que antecedeu esta conferência. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. É um prazer enorme recebê-los, enfim, aqueles que puderam estar presencialmente, recebê-los a todos aqui na Vieira de Almeida e àqueles que telematicamente nos estão a acompanhar também, como referi, enfim, a quando da Assembleia Geral para aqueles que estavam presentes, é também um grato prazer poder, enfim, rever-vos ainda que telematicamente e, portanto, esperamos rever-vos em breve presencialmente no próximo evento, como o Pedro referiu, em São Paulo. Portanto, esperemos estar todos em São Paulo em breve para, enfim, termos outros eventos e termos também a possibilidade de nos rever pessoalmente. Eu iria começar exatamente também por apresentar, enfim, aqui o nosso painel e também o tema que vamos abordar. Nós, depois de discutirmos bastante quais é que seriam os temas que revestiriam interesse, enfim, para a generalidade dos colegas em todas as jurisdições, pensámos que, enfim, os honorários é de facto um tema muito transversal. Naturalmente é também um tema sensível e um tema normalmente que reveste algum sigilo e que, portanto, obviamente, enfim, deve ser tratado também de uma forma adequada. Foi isso que procurámos fazer, foi, no fundo, procurar olhar para os aspectos que, enfim, preocupam hoje em dia a classe, para aquilo que são os desafios que, enfim, seja a introdução de novos players no mercado, seja o próprio impacto tecnológico que todos vivemos, seja o aumento de concorrência, sejam as geografias específicas onde nos localizamos, enfim, uma série de fatores que, efetivamente, trazem novos desafios para a nossa profissão, seja ela em prática individual, seja ela em sociedades de advogados, e exatamente por isso o nosso painel, também ele revestido por pessoas que representam escritórios com diferentes perfis e em diferentes nacionalidades, procura exatamente e procurará lançar aqui um pouco, se quiserem, os pontos que gostaríamos que fossem mais de debate do que apenas, enfim, de exposição. Nós próprios quisemos ter um formato de mesa redonda para que pudéssemos ter aqui, relativamente a cada um dos temas, uma visão transversal de vários perfis de escritório e também de várias jurisdições, e o formato que vamos utilizar é exatamente esse. Nós escolhemos 3 temas que já irão ser apresentados, no fundo, por cada uma das oradoras inicialmente que foram convidadas, e que não fazem parte, neste caso, da comissão e foram convidadas a participar. Além disso, teremos a minha primeira vice-presidente e segunda vice-presidente, que já apresentarei, também a fazerem parte exatamente deste debate e desta mesa redonda. E passo a apresentar exatamente os nossos oradores, neste caso oradoras. Tenho o prazer grato também de estar acompanhado só de senhoras. Tenho, por um lado, a Beatriz Camargo Kestner, que é a primeira vice-presidente da Comissão de Organização de Escritórios de Advogados da FALP e, além disso, é sócia do escritório Kestner, Granja e Vieira Advogados no Brasil.
Temos também a nossa colega Catarina Levi Osório, que é a segunda vice-presidente da Comissão de Organização de Escritórios de Advogados da FALP e também sócia do escritório em Angola, ALC, que é, no fundo, também membro, no fundo, enfim, do grupo, da aliança que existe de escritórios do escritório Moraes Leitão. Temos também a Lara Selem, que é consultora em gestão estratégica de associados de advogados no Brasil e também fundadora do escritório Selem Bertozzi Consultoria. E, finalmente, temos também aqui a minha colega Margarida Saragossa, responsável pela área de Knowledge Integration, Knowledge Management, Qualidade e Inovação, Business e Client Strategy e New Frontier Business aqui no escritório da Vieira de Almeida. E, por último, mas, enfim, com muito prazer também, de apresentar a Raquel Lourenço, que é sócia da Dentons LED Advogados em Angola, tal como a Catarina, portanto, estão ambas a intervir a partir de Angola, assim como os outros colegas a partir do Brasil. E, portanto, também as boas-vindas, enfim, às colegas que estão nesta sessão e iria, sem mais demoras, passar exatamente a palavra, neste caso, à Margarida, para introduzir o primeiro tema, que será depois abordado, no fundo, pelos restantes membros da mesa. Também, antes de começar, gostaria de solicitar que quem quiser colocar algumas questões, que o faça, por favor, pelo chat, de modo a que no final da sessão possamos também, no fundo, ter os vossos contributos, as vossas perguntas, para podermos também responder a elas. Muito obrigado. Passo a palavra, então, à Margarida Saragossa. Obrigada, Tiago. Olá a todos, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de participar aqui no painel. Não sei se estão a passar os slides, nós não estamos a ver aqui. És tu que passas? Então, nós, como o Tiago dizia, selecionámos aqui ângulos de abordagem a este tema interessante dos honorários. Há um primeiro que tem a ver com a estratégia, com o contexto atual, em que estamos todos os escritórios a trabalhar, de uma maneira ou de outra, a sentir estas pressões de uma forma mais aguda do que provavelmente noutras jurisdições, mas há aqui um denominador comum. Do outro lado está um cliente que nos últimos anos viu crescer o seu poder e, portanto, toda esta dinâmica de poder entre a procura e a oferta mudou. Antes era a oferta quem dominava o jogo, agora é a procura e, portanto, temos os clientes a comandar as regras do jogo. E antes de entrar em alguns desafios que todos nós vamos sentindo de uma maneira ou de outra, gostava só de trazer aqui o contexto em que o próprio cliente se movimenta. E aqui, por cliente, estou a falar também do departamento jurídico e, portanto, numa lógica de os in-houses que estão nas organizações que são compradoras de serviços jurídicos. Eles próprios vivem momentos difíceis. É-lhes pedido que aportem valor verdadeiro à organização. Eram e foram durante muitos anos meros centros de custo, onde foram internalizadas algumas competências. Hoje em dia sabemos que têm uma projeção dentro das organizações muito ímpar. E é de facto pedido que aportem valor específico e único à organização. E medido, isto tem métricas, tem os KPIs, portanto eles próprios estão a sofrer esta pressão. Para além de que também lhes é pedido que saibam muito mais do que as leis, não é? E portanto eles têm que perceber o negócio onde estão, sem dúvida, e muitas vezes conhecem o negócio muito melhor do que nós mesmo quando operamos nos setores em causa. Eles têm que dominar todas as dinâmicas de poder internas e externas, têm que interagir com outros stakeholders e têm que ser verdadeiros gestores, têm que gerir pessoas, têm que gerir carreiras, têm que gerir as operações. Aliás, nos últimos anos apareceu, sobretudo no estrangeiro, apareceu uma outra figura dentro das organizações que se chama Legal Operations e que são funções que visam tornar os departamentos jurídicos mais eficientes e, portanto, aquele ambiente um bocadinho mais relaxado, não no sentido de mais próprio de estar dentro das organizações,
acabou. Eles próprios têm que ser muito eficientes, têm budgets para gerir, têm processos, têm entregas, têm SLAs, é difícil. Isto é só para trazer o contexto, é difícil ser in-house hoje em dia. E, se calhar, aqui no outro, e há um outro elemento muito novo nos últimos tempos, que foi o procurement. Então, como é que se trata, qual era a dinâmica antiga, até eu diria talvez há uns 7 anos atrás, na compra, na dinâmica das compras de serviços jurídicos? Depois tínhamos o diretor jurídico, que fazia uma triagem, tinha os assuntos e percebia-se ou eram feitos em casa ou eram externalizados e enviados para fora, percebia a complexidade dos temas, a sofisticação dos temas, percebia se tinha competência ou não e externalizava para os escritórios onde sabia que havia competência, havia reputação, havia relação, havia até já alguns acordos e, portanto, tinha que otimizar isso. Depois as coisas mudaram. Pelo menos nós sentimos, de há uns 7 anos para cá, o procurement, mesmo em organizações portuguesas, o procurement a entrar. Entrou de mansinho, entrou apenas como alguém que conseguia ler o Excel e conseguia comparar custos e conseguia esmagar preço, sendo certo que toda a apreciação técnica era feita pelo in-house, mas hoje em dia está a ter um papel muito maior e, portanto, o procurement, e sobretudo lá fora, e é aí que estão a ser desenhadas, é assim que estão a ser desenhadas as funções de legal procurement, e com boas práticas, é um parceiro que faz benchmark, que faz market research, que sabe quem são as firmas, quem anda a fazer o quê, que sabe, que tem um portfólio de alternativas, não são só as firmas de advogados clássicas, há o que os ingleses chamam Alternative Legal Service Providers, que são entidades que prestam um tipo de trabalho, serviços jurídicos, às vezes um bocadinho no limbo, se são jurídicos, se não são, se são tecnológicos, mas que se apresentam e que podem efetivamente apresentar soluções aos departamentos jurídicos, às boutiques, aos full service, e portanto o procurement domina esse portfólio. E idealmente deve ajudar o legal a desenhar a estratégia de compra e perceber como é que vai ser a relação com as sociedades de advogados. É um painel, é um trabalho extra-painel, é um quote, é uma bolsa de horas, portanto, é alguém que já tem uma palavra muito forte a dizer. E, portanto, é essa a experiência que temos tido. Só para partilhar aqui também experiências mais recentes que temos tido, os requisitos vão para além do técnico, capacidade, credenciais, preço, mostrem-me como é que vocês pensam, como é que vocês tratam temas de diversidade e vai para além do género, pode incluir a parte académica, a parte social, a de cidadania, vai para religioso. É certo que nós depois dizemos que, pelo menos em Portugal, nós não podemos tratar determinados dados, não podemos perguntar às pessoas determinada informação, portanto, há elementos que eles pedem que nós dizemos mesmo que não podemos tratar. Mas esta ideia e sobretudo esta ideia de não me digam que vocês têm um manual, mostrem-me onde é que estão as mulheres, mostrem-me a diversidade de nacionalidades que trabalham aqui, mostrem-me a diversidade académica que têm aqui, mostrem-me culturalmente como são diferentes. E, portanto, isto tem sido exigido. Nós temos estado já tivemos algumas situações em que foi mesmo mostrem-me, e onde nos disseram, há outros escritórios que dizem que têm e acreditamos, mas depois quando começamos a fazer mais perguntas, a tentar percebemos que se calhar não passa de uma política e de uma declaração de intenções. Mostrem, é muito este ponto. E por último, o ponto do ESG, que tem estado também cada vez mais presente nos momentos de compra e sobretudo numa loja. Pode ser uma moda, há quem entenda que seja uma moda, que vai passar, eu acho que não, mas é indiferente. O ponto é, os clientes estão preocupados com este tema e, sobretudo, na base está o cliente. Completamente. Foi o David.
O cliente, mas já estou a acabar. O cliente gosta de comprar em espelho, gosta de se relacionar com quem partilha valores, com quem partilha maneiras de estar. E sabemos que o ESG é o tema hoje em dia no mundo corporate. E, portanto, perceber que nós falamos a mesma linguagem, que cá dentro temos as mesmas preocupações que eles também têm lá dentro, é chave. Muito obrigado, Margarida, pela introdução. Eu, rapidamente, enfim, pediria aqui às outras oradoras, e em particular começando talvez pelo Brasil, pela Lara, em primeiro lugar, e depois pela Beatriz, ouvir um pouco a experiência do Brasil também nestes temas e comentário relativamente a este tema em particular, e depois passaríamos a Angola também para ouvir quer a Catarina, quer a Raquel. Podem iniciar quando quiserem, Lara. Seu áudio, Lara. Você está em mute, Lara? Consegue me ouvir? Ouvimos muito bem agora, Lara. Obrigado. Voltou a colocar-se em mute. Me ouvem? Me ouvem? Sim, sim, ouvimos. Ok. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento por participar dessa conferência, quero agradecer o convite, agradecer essa recepção, né? O melhor seria estar em Lisboa, com certeza, mas estamos aqui e espero que, de alguma forma, eu possa colaborar com essa discussão tão importante, tão rica e tão palpitante quando a gente fala de advocacia em tempos atuais, e todas essas questões que vocês já colocaram anteriormente, que são movimentos que acontecem e que nós percebemos que o Brasil começa a sentir de alguma forma. É claro que é diferente a relação com países que buscam serviços jurídicos que estão na América do Norte, que estão numa Europa mais voltada para a Inglaterra, enfim, outros países. Existe uma dinâmica diferente de honorários, mas no Brasil a gente começa a sentir, sim, essa visão do procurement e isso afeta, com certeza, a advocacia. Eu percebo uma coisa muito clara quando a gente pensa em escritórios de advocacia que não tiveram, os advogados e advogadas não tiveram na sua formação uma visão de negócios. E isso acaba afetando a percepção do preço do serviço jurídico. E a gente acaba tendo dificuldades, muitas vezes, de compreender, e nós vamos falar mais daqui a pouco sobre modelos de negócios, não tem como a gente identificar uma técnica de precificação, uma técnica de fechamento de contrato de honorários padrão. Varia muito, depende muito do que o cliente busca, depende muito do que o escritório oferece, e isso é um ponto muito importante quando nós somos pressionados a fazer algo que o mercado faz. Então, se nós fôssemos pensar aqui em tipos de honorários que nós temos, ou nós vamos basear o nosso honorário conforme a concorrência determina, então, não só em valores, mas tipos de honorários, e isso faz com que a gente tenha que colocar a decisão financeira do nosso escritório na mão do outro, não na nossa, não somos nós que estamos dando as cartas nesse cenário. Um segundo ponto é uma possibilidade dos honorários virem pressionados pela força do cliente. Nós também entramos em estado de vulnerabilidade nesse aspecto, porque não somos também nós que ditamos as cartas. E aí nós temos aí, vamos dizer, o melhor cenário que temos que buscar, que é conhecendo a estrutura do nosso escritório, não só a estrutura de custos, mas o que oferecemos, quem é o nosso cliente, e toda essa gama de variáveis que envolve a precificação de honorários. Quando a gente tem essa pressão externa para que nós façamos a definição de honorários, não com base naquilo que nós queremos, e sim naquilo que o mercado faz com que a gente busque uma concorrência melhor, uma acomodação à vontade do cliente, há uma necessidade muito maior de nós nos prepararmos internamente,
porque, obviamente, a margem de lucro é o que vai manter a sustentabilidade do escritório. Ela vai variar ao longo do tempo, ela vai variar conforme essas pressões externas. Então, se precisarmos lançar mão dessa pressão externa, a gente tem que fazer o dever de casa de reduzir custos, de otimizar a equipe, de usar tecnologia e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais racional, porque, no final das contas, nós precisamos cumprir todas as nossas obrigações e remunerar sócios no final do dia, que é algo que nós precisamos fazer. Então, essas seriam as minhas primeiras considerações aí sobre esse tema, querendo ouvir e aprender com vocês. Muito obrigado, Lara. Beatriz, em 2 minutos, pedia aqui a sua intervenção para tentarmos gerir bem o tempo. Eu vou ser rápida porque as minhas antecessoras foram brilhantes em sintetizar as nossas angústias e as nossas dificuldades. Eu concordo com a Lara e com a Margarida no sentido de que nós precisamos conhecer muito bem o nosso negócio para enfrentar essas variáveis. Mas uma coisa para mim é fundamental e deve pautar, deve ser o foco do advogado, porque isso blinda um pouco as nossas dificuldades, que é o vínculo que você constrói com o seu interlocutor, tanto no jurídico quanto no procurement. Se a gente conseguir estabelecer um vínculo quase que pessoal, de confiança com esses personagens, a nossa vida fica bem mais facilitada, porque há um diálogo e há uma transparência maior do que simplesmente uma negociação comercial, empresarial e fria. O advogado é alguém que está na alma do negócio do cliente por várias razões. Se ele está na alma, ele precisa amar essa alma. E, a partir daí, a gente encontra soluções viáveis para equilibrar um pouquinho esse encontro de forças. Acho que é isso que eu queria passar. Então, uma dica é: crie vínculos. Muito obrigado, Beatriz. Não podia estar mais de acordo e passaria a palavra à Raquel e depois à Catarina de seguida para nos darem o ponto de vista de Angola, enfim, relativamente também a este tema. Ainda estás, Raquel, ainda está em mute? Agora já está. Obrigado. Olá, boa tarde. Queria também aproveitar para agradecer o convite e a oportunidade para discutirmos um tema que normalmente não é discutido assim à porta aberta e entre advogados de firmas diferentes, com perfis diferentes, por isso acho que pode ser um exercício muito interessante. Queria ir direto ao ponto levantado pela Margarida, para também não me alongar demasiado, deste fenómeno que também tivemos a oportunidade de discutir quando estávamos a preparar o painel, este fenómeno do procurement, da atribuição de critérios mais apertados, digamos assim, na contratação dos advogados, de ter que se qualificar para pertencer a um painel, etc. Isso é algo que nós também sentimos em Angola, com predominância, claro, para os clientes com um perfil mais internacional, mas é algo que nós também sentimos. Aquilo que parece à partida e que parece no papel uma expectativa perfeitamente legítima, que é o cliente procurar ter um leque mais alargado de firmas onde vai procurar serviços e procurar avaliar de forma mais objetiva, se calhar com menos predominância de relações pessoais, mas de uma forma mais objetiva qual é a firma que vai escolher, e que à partida parece um pressuposto perfeitamente válido e muito interessante. Penso que em mercados menos maduros, como é o caso de Angola, poderá ter um efeito perverso, que foi algo que nós também tínhamos discutido depois, quando falámos aqui em preparação para o painel. Pode ter um efeito perverso de, às vezes, ser difícil para escritórios mais pequenos e eventualmente com uma gestão menos profissional, terem ainda mais dificuldade em qualificar-se. Ou seja, parece que estas novas tendências visam puxar mais gente para se sentar à mesa, mais firmas, advogados mais diferenciados. Esse é o objetivo, mas o efeito perverso pode ser que a burocracia e a dificuldade de qualificação é tão grande que às vezes é muito difícil sequer conseguir participar. E nós temos tido muito essa experiência. Somos um escritório pequeno, média dimensão,
queremos, obviamente, posicionar-nos junto de clientes com esse perfil, mas às vezes para nós é difícil sequer acompanhar a dinâmica da qualificação dos painéis, das credenciais, de provar que cumprimos os requisitos. E, portanto, era um bocadinho esta nota que eu queria deixar, que é uma nota que tem diretamente a ver com o nosso mercado, mas que, concordando plenamente com aquilo que está por trás desta nova forma de contratação de serviços jurídicos, seria bom também às vezes pensarmos que pode ter esse efeito perverso e que para nós muitas vezes é difícil internamente acompanhar esta dinâmica e esta exigência, digamos assim. E era esta a minha intervenção do meu lado. Muito obrigado, Raquel. Catarina, 2 minutos também. 2 minutos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui e obrigada às oradoras que aceitaram os nossos convites para estarem a debater connosco este tema que de facto não é fácil. Eu no meio disto lanço outra questão que me preocupa um bocadinho, que é às vezes confundir-se um pouco o que é um serviço de advocacia, do que é um bem ou um produto que se adquire no mercado pelo melhor valor e aquele que é mais apetecível à vista. E preocupa-me essencialmente que os advogados não permitam que esta exigência que já passa para o cliente quase decidir quanto é que nos quer pagar, não coloque em causa a qualidade do nosso trabalho, não coloque em causa a dignidade da profissão que todos escolhemos como nossa. E, portanto, eu acho que é um grande desafio atual e que todos teremos que pensar como é que os nossos escritórios conseguirão acompanhar estas exigências cada vez maiores dos nossos clientes sem perder o foco na qualidade e na dignidade da advocacia, que eu acho que são valores que nós não podemos perder. E isto é um desafio que lanço a todos, porque penso que vivemos diariamente com a dúvida como é que se quantifica aquilo que nós fazemos, não é? Quanto é que vale? E isto é de facto difícil e temos que às vezes também tentar impor-nos um pouco àquilo que o cliente, porque como a Margarida dizia, parece que querem tudo, querem um valor razoável, que possam pagar, mas também querem que sejamos uma mais-valia e depois também querem que compramos um conjunto de valores, de ideais que se coadunem com as políticas internas e ao mesmo tempo pagar o menos possível. Quer dizer, eu acho que nós também temos que nos posicionar de forma a não sermos no fundo, agarrados pelo mercado e de repente somos apenas mais um bem que está a ser transacionado. Muito obrigado, Catarina. E, enfim, de seguida passaríamos aqui a um outro tema que pediria à Lara para apresentar antes de depois exatamente fazermos o mesmo exercício de partilhar aqui o palco com as restantes oradoras para darem a sua opinião. Lara, por favor. Não estamos a conseguir ouvi-la. Eu já passei o slide, ele deve estar provavelmente com algum delay para si. Portanto, nós já estamos a ver, Lara pode apresentar mesmo que não esteja a ver o slide, nós já estamos a ver o seu slide. Não estou conseguindo. Estou com problemas. Não está a conseguir ver o seu slide? Ok. Bom, então eu se calhar faria o seguinte, enquanto a Lara está a tentar resolver os problemas técnicos, passaria na prática a palavra à Raquel, que pode apresentar o outro tema e depois voltaríamos à Lara. Pode ser, Raquel? Eu acho que eu consegui aqui. Conseguem me ouvir? Conseguiu. Acho que eu consegui. Desculpem, gente, é que o meu computador está um pouco lento. Muito bem. Essa questão do modelo de negócio, quando a gente pensa em precificação, ele é fundamental, considerando principalmente as diversidades de escritórios. Já tive a oportunidade de estar em Angola, mando meu abraço aqui, né, nas nossas 2 companheiras de Angola, e estive em Moçambique também, e a realidade dos escritórios nesses países, e acredito que em outros países de língua portuguesa, especialmente na África, são de escritórios menores. E essa compreensão de que, e trazendo um ponto que a própria Catarina falou no comentário dela, o cliente querendo muito mais, querendo tudo, muitas vezes, e querendo por um valor menor, e a gente sente muito isso no Brasil,
em razão do tamanho do mercado. Nós somos quase 1.300.000 advogados, então é muito difícil você manter essa qualidade do trabalho de maneira uniforme. Você tem muitos tipos de advogados e muitos tipos de serviços sendo oferecidos e muitos clientes com necessidades bastante diferentes. Então, olhar para o modelo de negócios, e eu não vou me alongar, porque esse quadro, e que eu acredito que as pessoas vão recebê-lo, ele é muito claro. Nós temos hoje aí uma gama de tipos de serviço a oferecer para o cliente, que vai desde a commodity, uma advocacia mais padronizada, até o que nós chamamos de rocket science, ou uma advocacia científica, passando aí por uma advocacia mais customizada, mais de confiança, mais de dia a dia, e uma advocacia mais especializada, onde o que o cliente busca é a solução de um problema que ele, cliente, nunca viveu, ou que traz um grande risco para ele. Então, existem muitas diferenças naquilo que se entrega. Não dá para achar que a advocacia é uma coisa só. Por isso que a minha dica aqui é que cada escritório que está conosco aqui nessa sala analise as suas operações e identifique com clareza o que oferece para o cliente. A partir desse conhecimento, não colocando tudo numa sacola só, entendendo a advocacia de commodity igual a especializada ou de gray hair, por exemplo, não é a mesma coisa, não usamos os mesmos advogados, não usamos o mesmo tempo para realizar o trabalho e, por consequência, não podemos cobrar a mesma coisa. Entender essas diferenças vai, com certeza, afetar a forma até como a gente se relaciona com o nosso cliente, explicando para ele, olha, isso não é igual. E é um ponto muito importante para a gente conseguir precificar adequadamente. Muito obrigado, Lara. Pedia à Beatriz para acrescentar ainda, do lado brasileiro, algum aspecto relativamente à sua experiência neste tema. Eu volto ao ponto. Tudo que a Lara disse, eu concordo em gênero, número e grau, mas a percepção adequada do cliente sobre essas diferenças passa pela maturidade dele. E de forma que esse vínculo emocional que você cria com o seu cliente faz toda a diferença para ele compreender essas distinções todas e você possa se singularizar em relação aos seus concorrentes que estão ali na mesma mesa. Desse modo, eu acho que todo advogado, além de conhecer o seu próprio negócio, como bem mencionou a Lara, tem que ter uma cadeia de network muito densa, muito aberta e muito ampla, que ele possa transmitir ao seu cliente que quando o cliente chega lá no escritório dele, ele vai ser abraçado e vai ser acolhido nas angústias que ele está sofrendo do ponto de vista jurídico. Isso é o que faz a diferença, na minha avaliação. Muito obrigado. Ainda é um aspecto emocional importante das relações humanas. Muito obrigado, Beatriz. E agora passaria para Angola, para mudar aqui um pouco a ordem, e pediria à Raquel também para dar o seu comentário do ponto de vista angolano. E depois a seguir à Catarina também, por favor, para complementar, e ambas em 2 minutos cada, por favor. Outra vez no mute. Eu gostava de comentar o tema do nosso ponto de vista e também atendendo à dimensão do nosso escritório. Mais uma vez, sendo um escritório de pequena dimensão, acabamos por tocar em todos estes pontos. Não sei se fazemos rocket science, essa parte não tenho a certeza, mas tudo o resto, mas tentamos às vezes tentar desbravar assuntos que nos são completamente novos e que nos aparecem por exigências do mercado e que não temos especialização interna. Portanto, acho que tocamos um bocadinho em todos os pontos, em tudo aquilo que conseguimos. Tentamos ser muito honestos com os clientes também em relação a isso, ou seja, já nos aconteceu muitas vezes abordarem-nos para tratarmos de determinados assuntos e dizermos com toda a abertura este assunto é completamente novo para nós, ou porque o assunto não está regulado em Angola,
ou porque está regulado, mas não temos experiência prática e, portanto, acontece-nos sermos muito abertos nesta parte, mas porque temos mesmo que o ser e acho que é esse o nosso dever. E, portanto, ainda temos um bocadinho de dificuldade, mas talvez isso também seja do próprio estágio em que nos encontramos, porque é um escritório relativamente recente e, mais uma vez, o mercado não tem, se calhar, o nível de especialização e de sofisticação que se encontram noutras jurisdições que estão aqui presentes hoje. Não conseguimos ainda ter esse grau de especialização e, portanto, fazermos esta equação do nosso modelo de negócio que a Lara referia, de conseguirmos perceber exatamente onde é que nos posicionamos. E francamente, também não sei se o futuro será de continuar a agudizar esta especialização, porque em alguns mercados isso pode ser muito complicado e não antecipo que possa acontecer no curto prazo. Portanto, acho que somos ainda orgulhosamente, não vou dizer generalistas, mas muitas vezes temos que o ser, não é? E temos que ser abertos com isso, em relação a isso com os nossos clientes e procurarmos avançar para conseguirmos tocar em todos os desafios que nos chegam. É isso, Raquel. Eu acho que Angola, de facto, é um mercado um bocadinho sui generis, porque nós temos ainda pequenos escritórios, que, comparando em termos de dimensão com o Brasil ou com Portugal, de facto, a maior parte não são escritórios sequer considerados de média dimensão. No entanto, o posicionamento económico do país obriga, muitas vezes, a que estes escritórios, com a dimensão que têm, tenham que responder a questões e estar em operações com uma dimensão, quer em termos numérica, quer em termos técnicos, muito grande e que exige um grande esforço de todos para poder acompanhar. Portanto, no fundo, o que temos é um país em que a advocacia não está no grau de desenvolvimento que está em termos de números, de dinâmica profissional dos escritórios, como estão os outros países, mas depois em termos de questões que são colocadas a estes escritórios, eu acho que temos questões iguais a todos e exige de facto um esforço maior, porque como tu dizias, não há grupos quase de prática especializados só a fazer M&A ou só a fazer corporate ou só a fazer... Não temos e portanto acabamos por tocar todos um pouco em tudo, e portanto, como dizias, com alguma dificuldade em posicionarmos em que tipo de modelo de negócio nós queremos ser, porque se calhar se o fizermos vamos excluir quase tudo aquilo que é a nossa prática jurídica. Mas como tu dizes, Raquel, e bem também, eu acho que o desafio é exatamente, se calhar, dentro do mesmo escritório, umas vezes vendermos produtos mais típicos a um preço já quase flat e definido, no outro, que há de facto um rocket science, que é conhecer o mercado, que isso mais ninguém conhece, podermos aí, se calhar, criar mais valor acrescentado e exigir mais. Portanto, o desafio, penso eu, para nós em Angola, e se calhar à semelhança de outros países com este grau de desenvolvimento, é gerir no próprio escritório vários modelos de negócio, dependendo do cliente e do assunto. Muito obrigado, Catarina, e passava agora finalmente a palavra à Margarida antes de passarmos ao último tema, pedindo-lhe também que fosse breve para podermos tentar aqui recuperar o atraso. Obrigado. Tentar ser super rápida. Eu estou em absoluta concordância com o que foi dito anteriormente. Acho que esta tabela ajuda a perceber as exigências que temos aos vários níveis quando nos estamos a posicionar ou no commodity ou no outro extremo com o rocket science. Acho que a maior parte dos escritórios acaba por não ser exclusivo de um segmento apenas e, portanto, o posicionamento é tendencialmente um, tendencialmente outro, mas é muito difícil ser exclusivo. Eu diria que as boutiques, por exemplo, na Alemanha temos boutiques altamente especializadas num determinado tipo de assuntos e, portanto, muito, muito high level, assim como também temos organizações que trabalham só o commodity, portanto, com poucos recursos humanos, alta tecnologia e conseguem trabalhar assuntos mais commodity. Eu diria que na generalidade dos mercados, sobretudo estes, e nas organizações onde nos movimentamos e que conhecemos, acaba por haver um bocadinho de
de cada. Se calhar algumas áreas de prática são mais sofisticadas, outras estão um bocadinho mais no standard, mas acho que a virtude desta tabela é justamente a clareza e nós sabermos que, consoante o tipo de trabalho, seja um ou seja o outro, os recursos têm que ser um ou outro, o tipo de rate é um ou outro e aceitar que trabalhamos margens de um ou outro. Ou então, em termos de estratégia, dizer eu isto não faço. Muito obrigado, Margarida, e pedia agora à Raquel, por favor, para apresentar o último tema que, enfim, utilizaríamos a mesma metodologia de depois ter também o contributo de todas. Eu antes de passar aqui ao meu tema, gostava de agarrar uma coisa que a Margarida disse e até tinha curiosidade de ouvir a opinião das outras participantes sobre isso, que é como é que vocês acham que qual é a consequência em termos de percepção do cliente de nós dizermos aquilo que a Margarida disse e se não fazemos ou não conseguimos dar, porque isso é uma coisa que por exemplo, no nosso mercado acontece-nos muito pedirem-nos, imagino que em Portugal não seja igual e eventualmente no Brasil, principalmente para escritórios muito grandes, isso não acontece, mas a nós acontece-nos muito com a nossa dimensão, acontece-nos muito a trazerem-nos uma matéria que para nós é completamente nova. Como é que vocês acham que seria a percepção do cliente se nós dissermos apenas tucur? Isso não fazemos, ou nesse assunto não nos metemos. O que é que vos parece? Eu tenho sempre um bocadinho de hesitação nessa resposta, ou seja, a nossa abordagem é sempre, não temos experiência nessa matéria, mas podemos dar o nosso input local, podemos analisar o assunto, podemos ir buscar alguém que nos apoie, já aconteceu, portanto, fazer eventualmente uma parceria com outro escritório, muitas vezes estrangeiro, que nos pode dar a perspectiva de como é que isso é feito noutra jurisdição e nós tentarmos transpor isso depois para Angola, mas o que é que acham em termos de posicionamento? Isso faz sentido? É uma resposta aceitável? Eu, em benefício do tempo, dava 30 segundos a cada uma, isto é um pouco como na televisão, em 30 segundos a cada uma para responder. Foi uma provocação mesmo bem... Foi ótima. Bem metida. Foi a pôr pressão para a síntese. Me deixa começar, então, os meus 30 segundos. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente ganha o respeito e a confiança do cliente. Porque a pior coisa que pode acontecer é você entregar um trabalho primário vendendo-o como se não fosse, como se fosse porque você é conhecida por uma característica qualquer, porque ele te procurou por isso. Então, penso eu que dizer eu não faço, mas se você quiser eu aprendo, de um modo geral, eu aprendo e vou aprender com o mesmo afinco que eu lido com as outras áreas, de um modo geral você ganha a confiança do cliente. Todas as vezes que eu enfrentei as questões que eu não conhecia desta maneira, eu não só ganhei o caso, como ganhei o cliente, como ganhei excelentes honorários. Então, valeu a pena. É a minha contribuição. Clara? Eu concordo plenamente com a Bia. A relação com o cliente ela não pode ser quebrada. Então, a verdade ela é sempre o prato principal a ser servido numa relação cliente-advogado. Obviamente que nós temos que, conhecendo o cliente, se ele tem essa intimidade conosco de pedir outras áreas, a gente tem que conhecer profundamente com quem a gente está falando e ter essas alternativas de parceiros para áreas completamente diferentes, ter uma análise do caso muito assertiva para falar, olha, você precisa disso, não de mim, né? Então, acho que isso vai construindo ainda mais a relação. Catarina. Eu concordo e exatamente o que nós fazemos quando de facto é uma área que não temos ou que usualmente não fazemos, dizemos exatamente isso ao cliente e já nos aconteceu trabalhar em conjunto com o colega da área, o cliente tem relação connosco, escolhe-nos a nós para orientar, até às vezes para fazer, no fundo, de intermediação com o outro colega, mas nós indicamos geralmente alguém que de facto tem experiência na matéria. Acho que é o mais coerente e é aquilo que permite o cliente, como dizia a Beatriz e a Lara, ganhar e manter as relações de confiança que são base para a nossa relação com os clientes. Obrigado, Margarida. Por último. Igual. 2 segundos. Podia ter sido mais sintética a Margarida, ganhou o concurso de síntese, agora passava novamente a palavra à Raquel, então, para apresentar o tema. Então, neste último slide, na verdade,
trazia aqui 2 temas, se calhar deitava umas aspas para a fogueira com o primeiro e comentávamos, e depois o segundo. Não são exatamente a mesma coisa. No primeiro, a ideia era debruçarmos um bocadinho sobre como é que nós chegamos a este valor hora. Voltando um bocado à nossa experiência, por isso vou aqui focar-me um bocadinho em Angola e depois vermos se o mesmo acontece noutras jurisdições. Sem dúvida que sabermos fixar o valor dos honorários é um dos aspectos mais importantes na gestão de um escritório. Não só afeta a nossa rentabilidade, como afeta o nosso posicionamento e também afeta como é que os clientes nos percepcionam. Contudo, apesar disto ser uma questão tão importante para muitas firmas e essencialmente dependendo do seu estágio de evolução e das condições do mercado onde estão, isto continua a ser um desafio. Nós comentámos, quando fizemos a preparação do painel, a primeira vez que falámos, que às vezes esta fixação de honorários eventualmente para escritórios mais pequenos ou mais recentes, às vezes pode ainda continuar a parecer um pouco um tiro no escuro. Porquê? Porque nós podemos interrogar-nos como é que fixamos esse valor hora. Sabemos se esse valor hora é mais alto ou mais baixo quando comparado com os nossos concorrentes, quando comparados com firmas semelhantes. Provavelmente não sabemos, porque essa informação não está disponível. Será que temos uma ideia de qual é o range, de qual é a taxa média no mercado em que operamos? Provavelmente não temos essa informação. E aí convidava um bocadinho a pensarmos se termos essa informação do mercado é algo que faz sentido. Eu acho que isso não é frequente nas jurisdições que estão aqui hoje presentes, mas é frequente noutros mercados. Por exemplo, facilmente em mercados como os Estados Unidos ou o Reino Unido, fazemos uma simples pesquisa na internet e até há serviços pagos em que obtemos uma série de informações com informação compilada sobre as taxas médias cobradas por geografia, por área de prática, por diferentes cidades. Em Angola, tanto quanto é do meu conhecimento, essa informação não existe e penso que também não existirá nas outras jurisdições que integram a FAL. Aquilo que gostava de pensar, e sei que isto não é uma questão, se calhar, muito pacífica, porque o Tiago começou logo por dizer, quando começámos hoje a sessão, que isto era uma informação sigilosa, e de facto, tradicionalmente é assim tratada, como sendo uma informação sigilosa. Mas será que não era benéfico e produtivo para os advogados, enquanto atividade económica, enquanto classe, terem mais visibilidade e compreenderem melhor como é que funciona o nosso mercado? Gostava de suscitar aqui um bocadinho a discussão à volta deste primeiro tópico. E eu vou premiar a Margarida pela sua síntese e vou-lhe dar a palavra então em primeiro lugar. Pedindo 1 minuto a cada oradora, por favor. Obrigada. Estou, enfim, completamente em linha com o que foi dito. Estes temas são difíceis, aliás, eu antes tinha esta dúvida se fixar honorários era uma arte ou uma ciência. Comecei por achar que era uma arte, depois fui construindo esta convicção que é uma ciência, mas é tão complexa, com tantas variáveis, que no final do dia dominá-la é mesmo uma arte. Portanto, é uma ciência que precisa de arte no seu domínio. É difícil, por 1 euro se ganha, por 1 euro se perde, e a pessoa não sabe com o que está do outro lado, portanto este escuro do outro lado é difícil, mas no final do dia eu acho que os escritórios ainda podem melhorar aqui a perceber exatamente a necessidade do cliente. Acho que eu sou advogada, estou à vontade, já não exerço e portanto tenho à vontade de poder falar sobre esta classe. Acho que nós no final do dia não fazemos as perguntas certas, não dedicamos o tempo necessário a trabalhar os aspectos de uma proposta e em especial o preço. A coisa boa é que não é só cá em Portugal, é universal. Há uns tempos estava em Londres numa conferência onde se dizia que o preço era a última coisa que era posta numa proposta nos últimos 5 minutos. E de facto, eu pensei, bom, ainda bem, se eles também estão assim, é igual. Mas de facto, e era por onde se devia começar. E que tínhamos que fazer as perguntas certas, tínhamos que perceber a complexidade. Mas fico por aqui. E agora, talvez, Catarina.
Bom, eu concordo que é de facto o mais difícil, mas é o mais essencial. E, portanto, vivemos sempre nesta ambivalência de perder várias propostas e ganhar outras, e às vezes não percebemos porque é que as perdemos e porque é que as ganhamos. Achamos sempre, quando apresentamos a proposta, que temos as melhores equipas, as melhores competências e também o melhor preço, e às vezes aquilo que o cliente avalia é apenas uma delas, que já me aconteceu ver situações que me dizem não era a mais barata, mas gostámos da abordagem, ou gostámos da experiência, ou então não queremos porque era muito mais cara. E nós, de facto, como diz a Margarida, é mesmo uma arte e às vezes dá vontade de estar um bocadinho do lado dos clientes durante um tempo para perceber o que é que afinal, como é que eles leem as nossas propostas. Acho que conhecermos, como a Raquel dizia, vale a pena conhecer as redes dos outros, ou eu não sei se isso é muito possível, porque lá está, nós próprias temos uma ideia de rate, mas depois a proposta, como é composta por várias variáveis e não só com a rate, nós não nos perdemos ou ganhamos por termos uma rate superior ou inferior. E por isso, quer dizer, podemos ter uma ideia, mas isso não vai fazer com que consigamos ter a ideia de quanto é que os outros apresentam e porquê. Por isso eu acho que isto vai ser sempre, e isto que nos tem acontecido, ganhamos umas, perdemos outras, e o importante é que vamos ganhando experiência e know-how com aquilo que vamos fazendo e tentamos sempre fazer melhor, mas não vejo que é uma ciência exata e também a arte se calhar é um bocadinho abstrata. Muito obrigado. Beatriz, de seguida podemos ter a Lara. Falou tudo, é exatamente isso. Muitas vezes a gente não consegue identificar com o cliente exatamente por que a gente ganha ou perde uma proposta. Ora é preço, ora é o tipo de caso, ora é a experiência. Manter-se bem alinhado com o cliente e criar o espaço para você poder fazer uma pergunta objetiva é um caminho viável para você acertar nas próximas. Bom, e para fechar aqui, eu acho que essa discussão tá muito, muito importante. Ela tá, e eu vejo da seguinte maneira: por que não tem tantas informações a respeito de preço de serviços jurídicos mundo afora? Porque é muito estratégico. Você não vai dizer isso quando você está disputando o mesmo cliente com um outro concorrente. É muito estratégico. Agora, eu percebo o seguinte: tem coisas que nós controlamos dentro dessa dinâmica e tem coisas que nós não controlamos. Nós controlamos o nosso conhecimento sobre o nosso escritório para saber pelo menos por quanto que eu não posso fechar uma proposta. Eu posso controlar o meu marketing para ir galgando aí o valor agregado do meu escritório junto ao mercado. E isso vai aumentando, vai melhorando a minha capacidade de fechamento. Eu tenho que fazer o pricing, né? Definir esses preços com todas essas variáveis que todos já falamos aqui. Não é fácil, muitas vezes a gente vai errar, vai acertar, são muitas variáveis. E o fechamento, ele precisa de técnicas de venda. Não adianta eu fazer uma magnífica precificação se eu não souber encantar o cliente, se eu não souber transmitir para ele o que ele efetivamente precisa quando ele busca um escritório. Ele não acorda num dia de sol e fala: nossa, hoje eu quero contratar um advogado. Não, ele tem um problema. E esse problema, muitas vezes, precisa ser percebido porque ele tem várias nuances, ele tem vários impactos para esse cliente. Então, a minha sugestão é: vamos cuidar daquilo que a gente consegue controlar. O nosso conhecimento sobre o nosso escritório, o nosso marketing e esse aprendizado aí no fazer, errar na precificação e o nosso trabalho de vendas. O resto é com o cliente, não tem como a gente controlar isso. Muito obrigado, Lara, e devolveria aqui a palavra à Raquel para finalizar num minuto, por favor, para depois podermos responder aqui uma questão que tivemos e encerrarmos a sessão. Raquel. Está em mute ainda? Tiago, tínhamos ainda aqui um tema, acho que é interessante, que iria abordar então muito rapidamente, no minuto, que é também algo que discutimos e que todos na nossa conversa considerámos que era uma tendência, e indireto ao tema era se estávamos a assistir ao princípio do fim da faturação horária.
Ou seja, se estamos a passar de um modelo quase incontestado pelos clientes de apresentar propostas com faturação horária para uma solicitação cada vez mais constante para outros tipos de modelos de honorários, como as flat fees, capped fees, orçamentos e modelos semelhantes. Alguns deles, até em termos deontológicos, não são aceitáveis em algumas jurisdições, como o contingency fee, por exemplo, mas o facto de não serem não quer dizer que os clientes não nos continuem a sugerir ou a pedir modelos diferenciados de honorários que possam dar maior previsibilidade em relação ao que vai ser o valor final que lhes vai ser cobrado. E era para pensarmos um bocadinho nisto, para percebermos se haveria diferenças geográficas entre os vários participantes nesta tendência, que em relação à Angola está de facto a verificar-se, e se calhar uma reflexão um bocadinho mais aprofundada, se tivermos tempo, de se será assim tão mau o fim da faturação horária, apesar de ser o sistema que era o mais comum, mais familiar para todos. Será que os outros sistemas, e inclusivamente o capped fee ou o orçamento, não têm um maior alinhamento entre aquilo que são os interesses do cliente e os interesses do próprio escritório, obrigando eventualmente a uma gestão mais eficiente? Eu vou dar 30 segundos às nossas convidadas, Lara e Margarida, para se pronunciarem relativamente a cada uma das jurisdições e depois temos mesmo que encerrar. Bom, rapidamente, com relação à cobrança de horas, a gente tem que sempre olhar para o que o cliente entende desse tipo de cobrança. No Brasil, são alguns tipos de serviço que a gente consegue identificar com cobrança de hora, especialmente a consultoria. Tudo que for contencioso, tudo que envolver processo que não tem data para terminar, é mais difícil. Então, aqui a gente tem uma dificuldade maior de cobrança de hora. O cliente brasileiro ele quer ter previsibilidade de gastos, então ele precisa definir com clareza qual o valor final. Então, tinha duas observações. Uma, em relação à morte do billing das horas. A literatura fala há muitos anos sobre isso, sobre o fim das horas faturáveis. A realidade não mostra isso. Os clientes continuam a pedir que a proposta, que o pricing seja apresentado em horas. Mesmo quando pede um cap, depois quer sempre o número de horas e no final do dia é uma conta de dividir, ok? Portanto, ele quer, por duas ordens de razões. Primeiro, o procurement quer comparabilidade, quer o tal Excel, quer perceber como é que as firmas se posicionam. O que não consegue perceber, por vezes, é se uma firma quer dizer, se demora mais tempo a realizar o trabalho do que outra, não consegue medir eficiências, eles não nos pedem eficiências. Por outro lado, ainda há uma lógica de controle, não é? De eu quero controlar e perceber se eles estão a demorar mais tempo, menos tempo, eu quero perceber quanto tempo é que o escritório demora a fazer um contrato. E se fosse um valor fechado, eles não conseguiam perceber isso. Portanto, eu acho que eu tenho mixed feelings em relação a isso. Eu sou contra o valor, contra a hora, sou sobretudo, e agora era a outra questão, se isto era mau, matar a hora para mim não era mau. Eu acho que nós devíamos bater-nos pelo valor da solução que estou a entregar. É assim em todo o lado, era assim que devia ser também aqui. Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado a todas as oradoras por esta dinâmica e por estes temas que poderíamos estar aqui a discutir semanas, provavelmente com interesse. Eu terminaria respondendo a uma questão. Neste caso, vou aproveitar a minha especialidade fiscal, porque a questão prende-se exatamente com o saber se nas nossas jurisdições os honorários estão sujeitos a imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, se não se importam, esta vou responder eu. Dizer que, efetivamente, os honorários, na generalidade das jurisdições, estão sujeitos a imposto sobre o valor acrescentado ou imposto sobre o consumo, ou algum tipo de imposto sobre o consumo. Na verdade, isso depende também de algumas variantes. Depende, inclusive, de qual é a jurisdição que está a adquirir e, portanto, onde é que está o adquirente. Vou dar o exemplo português, mas, ele funciona muitas vezes em outras jurisdições de forma semelhante. Eu, se estiver a faturar uma entidade
que está num país europeu e que é uma pessoa coletiva, desde que ela tenha um número de IVA e, portanto, esteja registada como sujeito passivo, como contribuinte de IVA, eu isento na origem, o meu cliente terá a obrigatoriedade de autoliquidar o imposto no destino, mas tipicamente deduz o imposto, ou seja, a ideia é que o imposto seja um imposto neutro, excepto quando chega ao consumidor final. Portanto, se o cliente for o consumidor final, ele suporta isso e acaba por ser um custo. Se não for, ele poderá repercutir de alguma maneira, porque o imposto sobre o valor acrescentado, como o nome indica, a ideia é exatamente incidir sobre o valor acrescentado do serviço que é prestado pelos vários membros da cadeia, digamos, de produção de serviço. Se tivermos a faturar um país terceiro, portanto, imaginemos que eu estava a faturar o Brasil, nesse caso não há IVA português, porque se trata de um país terceiro e, portanto, como eu não estou dentro da União Europeia, eu deixo de ter esta realidade. Obviamente, o IVA depois funciona de forma diferente, foi um imposto criado na Europa, mas depois foi adaptado em várias jurisdições. Angola, aliás, introduziu recentemente, enfim, recentemente já não é tão recentemente com a Covid, mas já lá vão quase 2 anos de introdução do IVA, e é um imposto, lá está, passou do imposto que tinha também sobre o consumo para ter este imposto sobre valor acrescentado. A grande vantagem deste imposto é que, como eu dizia, tipicamente ele permite a neutralidade, no fundo, na dedução, exceto quando chega ao consumidor final, mas efetivamente os serviços tipicamente estão sujeitos a este imposto. E, enfim, espero ter respondido à questão. Agradecia novamente às oradoras que, enfim, ao seu empenho e às excelentes apresentações que fizeram, contribuíram para que todos nós, enfim, nos mantivéssemos aqui presos aqui ao ecrã, nos casos, e aqui presencialmente, e daria por encerrada a conferência. Provavelmente, Pedro, a seguinte teríamos aqui um intervalo e começaríamos às 15. Parece-te bem? Claro. Temos aqui só uma intervenção local. Sim, sim. Sim. Claro. A questão da transparência, da comparabilidade é extremamente difícil nos nossos honorários. E então, quando temos jurisdições distintas, pior ainda. E então, se estivermos a falar da complexidade de determinados casos, as coisas são ainda mais difíceis. Houve aqui uma nota que eu acho que era também importante que todos nós depois ponderássemos, que tem que ver com o contencioso de honorários, porque não foi falado de todo, e, sobretudo, com aquilo que são as análises, quase periciais, feitas quer pela ordem, quer pelas seguradoras em determinados casos, a posteriori. E isto pode ser o princípio de uma base de dados que permita, nas várias jurisdições, ter informação. Porque não basta pedir às sociedades de advogados ou aos advogados que depositem contas. Claro. É também importante que a própria ordem, sobretudo os conselhos de ontologia e sobretudo o Conselho Superior, que tem a responsabilidade da aprovação de laudos, também deem a conhecer as suas decisões. Mas há uma enorme incompreensão, há uma enorme dificuldade de compreender casos mais complexos, de compreender o modo e os modelos de fixação de honorários de sociedades de advogados. Eu sei isso porque estive num Conselho Superior da Ordem dos Advogados e tive muitas vezes que ter intervenção porque havia um outro modelo que tem muito mais a ver com o advogado em prática individual, com o advogado tradicional, que não tinha compreensão por uma série de figuras portanto, estes dois pontos eu acho que eram importantes e talvez conseguíssemos ter, a partir daí, outra informação. Porque, obviamente, que o valor hora tem a grande vantagem de ser imediatamente compreensível, porque tudo o resto, a qualidade do nosso trabalho, é muito mais do que o valor hora. Porque o valor hora de uma pessoa que resolve o problema numa hora, ou o valor hora de alguém que resolve o mesmo problema em 10 horas, tem que ser diferente. Claro. E isto é que é o grande desafio. Era só.
Muito obrigado, foi uma ótima intervenção e que trouxe, enfim, aqui para cima da mesa alguns pontos também que, enfim, que nós, na verdade, também discutimos e face ao tempo que temos, infelizmente não conseguimos tratar todos, mas ainda bem que eles foram acrescentados nesta fase final. Portanto, muito obrigado pela intervenção e agora sim, dávamos por encerrados os trabalhos desta conferência e às 17h15 voltaríamos para a próxima conferência em que vamos ter aqui, no fundo, a discussão do Estado de Direito e Democracia nas jurisdições de língua portuguesa em tempos de pandemia, também com o formato de mesa redonda. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada.